Olá pessoal, eu me chamo Logan e hoje estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo de geografia, sendo mais específico, estaremos falando sobre os continentes, né? Que é um conteúdo muito importante e que vai nos auxiliar nas matérias mais para frente, beleza? Bem, e como é de costume, né? Nós sempre começamos nos fazendo a seguinte pergunta: o que é sobre aquilo que a gente está falando, né? E hoje não é diferente, né? O que são continentes? O que são continentes é uma pergunta muito simples, né? Porque é fácil de ser respondida e ela é da seguinte forma: que são os continentes, né? Eles são grandes massas de terras que são banhadas por mares e oceanos, né? Hoje, atualmente, né? Nós temos 6 continentes, né? No nosso planeta. Por que eu enfatizei o hoje, o atualmente, né? Porque há milhares de anos atrás a gente teve outras configurações de continentes, né? Tendo certa vez um só, outras vezes três e assim por diante, né? Esses 6, né? Eles são hoje em dia, né? A África, a América, a Ásia, a Europa, Oceania e a Antártida, né? Essa configuração que se encontra hoje, ela é explicada, né? A configuração que eu digo é a posição da onde que onde os continentes eles se encontram. Essa resposta, né, é através da teoria da deriva continental, né, que explica o porquê das posições de cada continente estar dessa forma, certo? Eles estarem distribuídos no planeta dessa forma, né? E com exceção da Antártida, né, todos os continentes eles possuem unidades territoriais que a gente chama de país, né? E esses países eles são determinados politicamente, né? E muitos países, né, eles podem pertencer também a dois continentes diferentes, que a gente vai ver mais para frente, que seriam os países transcontinentais, né? Bem, e falando brevemente, né, sobre os continentes, né? Aqui nós vamos começar com a África, que é o terceiro maior continente do planeta Terra, onde ele possui 20% da Terra, emerge, né, do planeta Terra. Ele também é o segundo continente mais populoso e possuindo, né, 17% da população mundial. Boa parte, né, do continente africano está abaixo da linha do Equador e a outra parte, né, consequentemente acima da linha do Equador. Nós temos 54 países na África. A África ela é dividida em várias regiões, entre elas a gente tem a África Setentrional, perdão, África Ocidental, África Central, África Oriental, África Meridional. Isso dependendo de cada posição onde a gente está localizado na África, beleza? Esses nomes eles vêm com base na posição daquela região. Bem, e falando agora, né, brevemente sobre a América que se configura como o segundo maior continente e a terceira maior população, aonde nós temos um total de 35 países compondo esse continente, e esse continente ele é dividido em três partes, né, em três regiões. A América do Norte, né, que é a parte superior, a gente tem a América Central e também temos a América do Sul. Bem, e dando continuidade, né? Agora nós entramos no continente asiático, né? A Ásia. Por quê? A Ásia é um continente de extrema importância, tendo em vista que é o continente com maior é, território, né? Mundial e também a maior população mundial presente nesse continente. Então, ele é formado, né, também por 49 países, e ele é dividido, né, em várias regiões, e a gente vai explicar aqui, e que essas regiões é basicamente conforme a África, né? É predeterminada pela região onde se localiza essa região, certo? Então a gente tem o Oriente Médio, a gente tem a Ásia Central, temos também a Ásia Meridional, a Ásia Oriental e o Sudeste Asiático.
Bem, e agora, né, falando sobre o continente europeu, né, a Europa, ela é de extrema importância, né, tendo em vista toda a influência que ela possui, tanto na questão política quanto na questão financeira, influenciando todo o globo. Entretanto, né, esse continente, ele é o quarto menor continente, tendo só 6,7% do território mundial, né, de terras emerge, né? Então, ele possui, por mais que ele seja um continente pequeno, ele ainda possui um grande impacto. Nesse continente, a gente tem a divisão entre 50 países, certo? E esses países eles estão é, divididos, né, em regiões, né, que são elas: a região Europa Meridional, Europa Ocidental, Europa Oriental ou Leste Europeu e Europa Setentrional, né? E falando agora, né, sobre a Oceania que é um continente muito interessante, tendo em vista que ela é o menor continente do mundo e também o que possui é, a menor população, né, referente ao planeta, né? Então, ele é também dividido, né, entre 14 países insulares e também uma série de ilhas, né, pode-se dizer assim, que cobrem o redor, que seriam ultramarinos, né? Ah, esses países, essas ilhas, elas são divididas em regiões, né? E aí a gente tem a Australásia, a gente tem a Melanésia, a gente tem a Micronésia e a gente tem a Polinésia. Bom, pessoal, e agora, né, como eu falei no início, né, vou falar um pouquinho sobre a transcontinentalidade, que seria basicamente um país que ocupa dois continentes ao mesmo tempo. Aqui na imagem a gente pode ver a Rússia, que ela ocupa, né, tanto o continente europeu quanto o continente asiático. Outros países que estão nessa mesma situação: Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Chipre, Geórgia, a própria Rússia, a Turquia, eles estão nessa mesma situação, isso no cenário referente à Europa e Ásia. Mas no cenário África e Ásia, né, nós temos o Egito, que também ocupa esses dois continentes. Bem, e aqui falando brevemente sobre os tipos de continentes, né, nós temos três tipos: os supercontinentes, os subcontinentes e os microcontinentes. Os supercontinentes são extensões, né, de terras que são formadas por dois continentes, né, ou mais. A gente tem aqui um exemplo, né, na imagem da Pangeia, que é formado por todos os continentes e que deu origem a todos os continentes. A gente tem os subcontinentes, que são vastas extensões de terras, né, que fazem parte de um continente já existente, entretanto menor do que o continente onde ele está situado. Por exemplo, a Península Ibérica, né, que é uma extensão de terra que é bastante grande, entretanto não é maior que a Europa. A gente tem microcontinentes que correspondem, né, a fragmentos do continente, né? Um exemplo muito emblemático seria Madagascar, que seria um pedaço do continente
que está separado, né, da África, entretanto, ela ainda faz parte da África como um todo, né? Bom, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as referências utilizadas para o vídeo. Qualquer dúvida, deixe os comentários, deixe o seu like e compartilha para quem necessita dessa informação. Valeu e até a próxima.